Você se lembra daquele e-mail de demissão? Ou daquele projeto que você dedicou meses e que de repente desmoronou? Talvez a traição de alguém que você confiava? A vida não pergunta se você está pronto para a pancada. Ela simplesmente vem. E quando ela vem, a primeira reação é sempre a mesma. O chão some sob seus pés. O desespero aperta. A sensação de que tudo está perdido te consome. Você se sente frágil, exposto, como se um castelo de cartas tivesse acabado de ruir. Não é só a dor do momento, é a sensação de que você não tem controle, de que não importa o quanto você se esforce, o destino sempre pode te derrubar. Você tenta se reerguer, mas cada tentativa parece em vão. A mente repassa os erros, as falhas, as injustiças, e essa ruminação te prende em um ciclo de amargura. Você se pergunta, por que eu? Por que agora? E a resposta não vem, apenas o vazio, a impotência. Essa não é uma fraqueza sua, é a condição humana. Mas o que diferencia quem se afoga na adversidade de quem a supera? Não é a ausência de problemas, é a forma como você se prepara para eles. É a sua capacidade de construir algo dentro de você que nenhuma tempestade externa pode destruir. Você acha que o problema é a força do golpe, mas não é. O problema é a fragilidade da sua estrutura interna. É a falta de uma mente inabalável. E essa mente, meu amigo, não nasce por acaso. Ela é construída, tijolo por tijolo, com lições que a maioria ignora. E a primeira lição é entender que a adversidade não é o seu inimigo. Ela é o seu treino. O que te derruba na adversidade não é o evento em si. É a sua interpretação do evento. É a história que você conta a si mesmo sobre o que aconteceu. O e-mail de demissão não é o fim do mundo. É um e-mail. Mas a história que você cria, eu sou um fracasso, minha vida acabou, essa história te destrói. A traição não é o que te consome. É a sua crença de que você não pode confiar em ninguém, de que você é um alvo fácil. Essa crença te paralisa. O mecanismo é simples, mas brutal. Você confunde o fato com o seu julgamento sobre o fato. E aqui está o problema. Você está gastando uma energia absurda tentando mudar o fato, tentando reverter a demissão, tentando fazer o traidor se arrepender, tentando ressuscitar o projeto falido. Mas o fato já aconteceu. Ele é inalterável. E cada gota de energia que você gasta lutando contra o inalterável é uma gota a menos para construir o que realmente importa, a sua resposta. Você se sente impotente porque está lutando a batalha errada. Você está tentando controlar o que já passou, o que está fora do seu alcance. E essa é a receita para a frustração e o desespero. As consequências invisíveis desse padrão são profundas. A primeira é a paralisia. Você se lembra daquele momento em que, após uma grande perda, você simplesmente não conseguia mais agir? Não conseguia levantar da cama? Não conseguia retomar seus projetos? Não conseguia sequer pensar em um próximo passo? Não é a perda que te paralisa. É a sua história sobre a perda. A sua crença de que você não pode seguir em frente. E essa paralisia te rouba o futuro, te impede de reconstruir, de encontrar novos caminhos. Mas ninguém te conta isso. Essa forma de reagir também sabota a sua capacidade de aprender. Cada adversidade é uma lição disfarçada. Mas se você está ocupado demais se lamentando, se culpando ou culpando os outros, você perde a oportunidade de extrair a sabedoria da experiência. O projeto falido não é apenas um fracasso. É um manual de instruções sobre o que não fazer da próxima vez. A traição não é apenas dor. É um alerta sobre quem você permite entrar na sua vida. Mas se você não consegue ver além da dor, a lição se perde. E você está condenado a repetir os mesmos erros, a cair nas mesmas armadilhas. E o erro não é esse. O erro é outro. A mais cruel de todas as consequências. A erosão da sua força interior. Cada vez que você se deixa abater, cada vez que você se entrega ao desespero, você está enviando uma mensagem para si mesmo. Eu sou fraco. Eu não consigo lidar com isso.
Essa mensagem se repete, se enraiza, e você começa a acreditar nela. Você se vê como uma vítima das circunstâncias, e essa autoimagem te impede de acessar a força que você realmente possui. Você se torna refém do externo, porque perdeu a conexão com seu poder interno. O erro silencioso que te mantém preso é a confusão entre o que acontece a você e o que acontece dentro de você. O evento externo é um fato. A sua reação interna é uma escolha. Você não pode controlar o e-mail de demissão, mas pode controlar como você vai interpretá-lo. Você não pode controlar a traição, mas pode controlar como ela vai afetar seu caráter. Você está gastando uma energia imensa tentando controlar o incontrolável, quando o verdadeiro poder está em observar o que acontece e escolher como agir. É como tentar impedir a tempestade, quando o que você precisa é aprender a construir um abrigo. A tempestade continua sendo tempestade, mas a sua experiência dela muda completamente. E essa é a virada. Essa é a chave que o estoicismo te oferece, não para eliminar a adversidade, mas para se tornar inabalável diante dela, para parar de ser vítima das circunstâncias e começar a ser o arquiteto da sua própria resiliência, para lutar a única batalha que você pode vencer, a batalha pela sua própria mente. A grande virada que o estoicismo oferece não é uma fórmula mágica, é uma mudança radical de foco. Não é sobre evitar a dor, mas sobre transformar a dor. É um ato de distanciamento. Quando a demissão chegar, em vez de se afogar na vitimização, você se pergunta: o que eu posso controlar aqui? A demissão? Não. Mas a minha busca por um novo caminho, a minha atitude diante do desafio, isso sim. Esse pequeno espaço entre o golpe e a sua resposta é onde reside toda a sua força. É a chave para a mente inabalável. Pense nas microdecisões do seu dia. O projeto falhou? Em vez de reagir com a culpa, você observa a frustração e então escolhe analisar os erros, aprender com eles e seguir em frente. Não é fácil, mas é uma escolha. A traição de um amigo, você observa a dor. Você não a nega, não a reprime, você a reconhece. E então, escolhe se essa dor vai te consumir ou se vai te ensinar a ser mais seletivo, mais forte. Essa é a liberdade de escolher, não de ser arrastado. Essa inversão prática tem um impacto profundo em todas as áreas da sua vida. Nos relacionamentos, você para de reagir impulsivamente às decepções. Você observa a mágoa, respira e escolhe perdoar ou se afastar com dignidade. No trabalho, quando a pressão é insuportável, você observa o estresse e escolhe focar na tarefa, no que está sob seu controle, em vez de se deixar consumir pelo pânico. Essa sensação de retomar o controle não vem de dominar o mundo, mas de dominar a si mesmo. É a percepção de que mesmo quando o caos externo grita, existe um centro de calma inabalável dentro de você. As coisas vão dar errado, pessoas vão te decepcionar, planos vão falhar. Isso é a vida. Mas a sua capacidade de processar esses eventos, de não se deixar arrastar pela maré da emoção, de manter a clareza, isso é a mente inabalável em ação. Não se trata de eliminar a adversidade, ela é parte da experiência humana, mas se trata de desarmá-la, de tirar seu poder de te paralisar, de te fazer sofrer desnecessariamente. Você aprende a observar os golpes da vida como ondas no oceano, sem se afogar nelas, sem se identificar com elas. Você é o oceano, vasto e profundo, não as ondas passageiras. Essa é a verdadeira liberdade, a liberdade de escolher sua resposta, de ser o autor da sua própria experiência em vez de um personagem passivo no drama da sua mente. Essa é a essência do que chamamos de Steel Mentality. Não é uma armadura contra o mundo, mas uma fortaleza interna. Não é uma fuga da vida, mas um mergulho profundo nela, com coragem, sabedoria e uma serenidade que vem de dentro. É um convite para parar de ser vítima das circunstâncias e a focar sua energia no que realmente importa: a sua própria mente, a sua própria atitude, a sua própria liberdade.
Se você se identificou com essa jornada, se sentiu um chamado para construir essa fortaleza interna, eu te convido a se inscrever no canal. Aqui vamos explorar juntos as ferramentas estoicas que podem transformar sua vida um passo de cada vez. A mudança começa agora, com a sua decisão de olhar para dentro e de retomar o controle do que é verdadeiramente seu. Sua mente, sua paz, sua Steel Mentality.